vamos abrir a Bíblia no Evangelho de João, capítulo 21. Evangelho de João, capítulo 21. Deixa a Bíblia aberta. Glória a Deus. Vamos ler o versículo 15, 16 e 17. Depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, você me amas, ou você me ama mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe pela segunda vez: Simão, filho de Jonas, tu me amas? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Disse pela terceira vez: Simão, filho de Jonas, tu me amas? Então Simão entristeceu por lhe ter dito 3 vezes: tu me amas? E Simão disse: Senhor, tu sabes de tudo, e tu sabes que eu te amo. Jesus disse: então apacenta as minhas ovelhas. Pai, nós queremos te glorificar nessa noite pela essa primeira palavra do ano que o Senhor nos deu. Te adoramos na beleza da tua santidade e seguiremos, Senhor, tentando ser melhores esse ano. Ó Deus, que enquanto nós estivermos aqui te adorando, o Senhor possa visitar, Senhor, aquela região de guerra, alcançando os nossos irmãos que estão no meio do conflito, guardando-os e livrando-os de todo mal. Assim nós oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Sabe, irmãos, a vida ela é feita de conversas difíceis. E hoje o Senhor te trouxe aqui porque nós precisamos ter uma conversa muito difícil. A conversa difícil é a conversa que reflete o amor, que nos faz crescer. Eu tenho um grande amigo que, quando eu o conheci, ele me contou um pouco da história dele e ele acabou me revelando alguns segredos que só ele e provavelmente a esposa e os filhos sabem. E ele me disse que por período da vida dele ele foi infiel no casamento dele. E ele chegou num ponto da vida dele que toda vez que eles brigavam, ele e a esposa mesmo tendo perdoado, mesmo tendo decidido caminhar junto, ela jogava na cara tudo aquilo que tinha acontecido. Então, esse meu amigo um dia teve que ter uma conversa difícil com a esposa dele. Ele falou: olha, tudo bem se você não me perdoa, vamos seguir cada um do seu lado, mas se você me perdoa e quer conviver comigo, então nós precisamos ter essa conversa difícil, seguir em frente, porque senão não vai sair do lugar nunca. Eu tenho uma outra situação que eu até saiu um dia no jornal. Eu estava andando no calçadão da Batista e a repórter me parou um dia, por volta de 2005 isso, e ela me perguntou: qual foi a notícia mais difícil que você teve que dar na sua vida? E eu me lembrei logo do meu amigo que estudou comigo, que nós tínhamos acabado de ganhar o nosso Nokia, desse tamanho Nokia. E aí eu falei com ele no dia anterior, e depois no outro dia ele foi trabalhar de moto e acabou falecendo. E quando ele faleceu no acidente lá, os médicos, na época, para vocês verem quanto tempo faz, nem tinha SAMU, era ambulância e resgate. E na época o resgate chegou, não sabia como falar, pegaram o telefone dele, na época, faz tanto tempo, que não tinha nem bloqueio de tela. E aí viram que eu era um dos últimos contatos, me ligaram para que eu avisasse a família. A vida é feita de conversas difíceis. A última conversa difícil que eu tive foi um dia que eu estava
trabalhando. E aí a Camila me ligou para falar do acidente da minha cunhada, que veio a falecer. E a pergunta é: como nós reagimos às conversas difíceis? Eu me lembro que quando o Michel e a Lídia começaram a vir na igreja, eles tinham, acho que periodicamente, que comparecer à escola para ter uma conversa difícil. Nós estávamos vindo para o culto, nossa irmã estava relatando a situação difícil que ela está passando, a irmã operada, outra irmã vai operar. Acho que de todos aqui, só a Zilda que nunca teve momentos difíceis para a gente ter uma conversa difícil, né? Mas sabe, irmãos, são as conversas difíceis que nos fazem lembrar quem somos, por onde passamos e aonde nós podemos chegar. Esse mês nós vamos fazer essa série chamada De Volta ao Primeiro Amor. De volta ao primeiro amor, porque nós precisamos voltar ao primeiro amor. Oh, glória! Aleluia! Sabe que eu ia falar com vocês do texto de Apocalipse que João tem a revelação para a igreja de Éfeso, que Jesus diz: eu tenho contra vocês que vocês abandonaram o primeiro amor. Mas decidi falar aqui na história de Pedro, porque hoje, especificamente falando de volta ao primeiro amor, eu quero abordar só um assunto, que é aquilo que foi colocado na mídia da igreja hoje, da gente primeiro, para voltar ao primeiro amor, não tem como sem antes restaurar o relacionamento com Deus, restaurar o nosso relacionamento com o Pai. E muito disso faz parte da gente ter uma conversa difícil com Deus, porque grande parte do nosso relacionamento com Deus é prejudicado pela nossa boca, como foi falado aqui agora há pouco. Nossa boca que só reclama, nossa boca que só murmura, e a nossa boca, irmãos, que toma todo o tempo que era para ser dos nossos ouvidos. Quando nós decidimos servir a Deus, uma das coisas mais difíceis que tem é obedecer, e a desobediência nos leva para longe do primeiro amor. Vocês notaram que quando Jesus ele chega para Pedro, depois de Jesus ter ressuscitado, vencido a morte, provido um churrasco na praia para os apóstolos que estavam no barco, a primeira coisa que ele fala para Pedro é falar para Pedro quem ele era e não quem Pedro tinha se tornado. Porque você viu no texto comigo que Jesus chama Pedro 3 vezes, certo? Errado. Jesus chama Simão 3 vezes. Jesus passa 2 anos, 8 meses se relacionando com alguém que ele tem como filho, que é o herdeiro da liderança da igreja, dos apóstolos, da comissão, da grande comissão. E a primeira vez que Jesus aparece, Jesus, ao invés de chamá-lo pela nova criatura que havia se tornado, Jesus chama Pedro pelo que ele era antes: Simão, Bar-Jonas, filho de Jonas. Você sabe por que Jesus tem esse primeiro contato com Simão assim? Porque Simão, primeiro, havia fugido da cruz, deixou Jesus sozinho com Maria e João em Madalena. Segundo, João havia apagado a chama do Espírito Santo, porque na segunda negação de Pedro havia apagado a chama do Espírito Santo, porque na segunda vez que ele nega Jesus, ele está em volta de uma fogueira tentando se aquecer. Ele nunca precisou em 3 anos estar em volta de uma fogueira, mas a distância de Jesus foi tão grande que logo um capítulo antes desse que nós lemos,
Os discípulos que estavam indo a caminho de Emaús confirmam que era Jesus que falava com eles, porque Jesus, enquanto falava com eles, o coração deles queimava. Então, a nossa percepção de estar com Deus não pode ser pela distância. Eu não vou pedir para erguer a mão aqui, é óbvio, mas quantos de vocês já viveram ou conhecem alguém que já viveu um relacionamento à distância? Nós vamos namorar pelo Orkut, nós vamos namorar pelo MSN, pelo bate-papo da UOL. Você pode começar a namorar, você pode ficar um dia, uma semana, 2 semanas, mas vai chegar um dia, nenhum relacionamento sobrevive à distância. Nenhum. Então, quando Jesus está preso, sendo executado, Pedro, vamos agora substituir o nome Pedro pelo nome igreja, se afasta de Jesus. E a igreja, quando se afasta de Jesus, precisa de uma fogueira humana para sobreviver. São as igrejas que vivem de evento, tem que trazer gente famosa, tem que cobrar ingresso. Por quê? Porque não tem conteúdo suficientemente, que deveria ser só a palavra, para prender as ovelhas no coração de Deus. Então, quando Jesus se aproxima de Simão, ele entra na casa passando pela parede, mesmo ressuscitado e Tomé tocando nas mãos dele, ele ultrapassa a parede, sem passar pela porta. Jesus, ele pergunta para Simão 3 vezes, porque 3 vezes Simão o havia negado. Primeiro, ele fugiu da cruz. Segundo, ele apagou a chama. Terceiro, ele negou o que ele dizia acreditar a vida inteira. Eu ouso a dizer a vocês, irmãos e irmãs, que o pecado dele foi talvez pior do que tecnicamente o de Judas. O problema é que Judas foi se arrepender no penhasco, com uma corda. E eu digo para vocês que esse tipo de arrependimento não salva. Ele não só fez isso, como ele pegou as 30 moedas e devolveu para a igreja, que tinha comprado ele, e as informações que ele tinha. A igreja, não sendo o sumo sacerdote, não contente, pegou aquelas moedas e falou: pega para você, porque essas moedas estão manchadas de sangue. Então Atos 1 diz que Judas comprou uma terra chamada Campo de Morte. Lá tinha só uma árvore no alto. Ele amarrou a corda, tentou se matar, a corda arrebentou o galho, ele caiu e as vísceras saíram para fora, e ele morreu igual Jezabel. Só faltou um cão para comer os seus ossos e deixar os ossos das mãos e dos pés, como foi o caso da Jezabel. Agora vejam só vocês, temos que ter uma conversa difícil, porque quando temos uma conversa difícil, nós aprendemos a ouvir o que Deus quer, irmãos. E quando nós fugimos de uma conversa difícil, nós fugimos da cruz, porque conversa difícil é passar pela cruz. Conversa difícil é ter que manter acesa uma chama. Conversa difícil é ter que falar todos os dias, mesmo o cenário pedindo para você murmurar, como foi falado. Eu não vou murmurar, eu não vou reclamar, eu vou profetizar, eu vou glorificar a Deus. É difícil, mas por que é difícil? Se a cruz que você tem que passar, é Ele que carregou e venceu. A chama que você tem que se aquecer é do fogo do altar, não do fogo dos homens. Portanto, não é esforço seu. A única coisa que você tem que fazer é não negar aquilo que você crê. Porque quem crer e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Pois bem, senhoras e senhores, vou dar só pequenos exemplos e paramos por aqui, porque conversa difícil, quem tem que ter é você com ele.
Eu e você, eu só vou pegar e podar a lã de você, ovelhinha. Hoje é um dia especial. Por quê? Porque nós estamos no dia 5. Dia 5? Dia 4 de janeiro. Nós temos uma perspectiva de ano pela frente. Alguns de vocês juraram, falando que vão perder 10 quilos esse ano. Outros precisam perder, viu, irmãos? Eu estou olhando daqui, parece que está aumentando a igreja, né? A gente precisa dar uma emagrecida. Outros falaram: esse ano eu vou trocar meu sofá, vou comprar uma casa, vou trocar o meu cachorro, que esse daí não está prestando para nada. Mas precisamos entrar num momento aqui que te leve a pensar: eu preciso ter uma conversa difícil com Deus. Não é fácil, preste atenção, portanto. Várias pessoas tiveram conversas difíceis com Deus, várias, mas eu quero falar de só duas. Lá em Deuteronômio 34 está escrito que o maior legislador da Bíblia carregou o povo nas costas no deserto por 40 anos, fez sair água da rocha e abriu o mar, fez um cajado se transformar em serpente e comeu outro serpente de um outro cajado, fez pragas aparecerem e pragas sumirem. Aliás, teve um irmão que outro dia falou: pastor, eu estou com unção de Moisés, não é possível. Eu falei: por que, irmão? Porque quanto mais eu oro, mais praga aparece na minha vida. Precisamos falar de Moisés. Eu estou falando de um cara que, tirando Abraão, foi o mais próximo de Jesus, assim, em caricatura, podemos dizer. Porque Abraão levou o filho, né, para sacrificar. Moisés ficou 40 anos. Num momento, o povo queria apedrejá-lo. No outro momento, a irmã fez rebelião com um irmão. O cara era tão fera que quando o povo começava a falar mal dele, Deus abria a terra e engolia o povo. Mas um dia, lá no Deuteronômio 34, Moisés, 120 anos. Por que 120 anos? Porque quem está no cronograma de leitura anual aí da igreja, que deve ter passado pelo Gênesis 5, 6 esses dias, vocês devem ter percebido, quem não está e quiser entrar depois me avisa, vocês devem ter percebido que quando o homem começou a dar muita deslizada, Deus falou assim: olha, o homem não vai viver mais do que 120 anos agora. Porque até os dias de Enoque, aquele pessoal ali, Lameque, era 980, Matusalém foi quase 1000. Então Moisés, quando alcança 120 anos, 3 ciclos, 40 anos como príncipe, 40 anos como príncipe, 40 anos ali, cuidando de ovelha com o seu sogro, e 40 anos no deserto. Quando ele está para entrar na terra prometida, Deus disse para Moisés o que ele disse para alguns aqui nessa noite: eu preciso que vocês subam comigo numa montanha para termos uma conversa difícil. Isso está lá em Deuteronômio capítulo 34. Então Moisés, acostumado com o alto da montanha: sim, Senhor, vamos conversar. A última vez que Moisés tinha ido numa montanha para conversar com Deus, o papo foi interrompido no meio. Deus falou: volta correndo, que acabaram de fazer bezerros. Moisés sobe a montanha. Moisés sobe a montanha igual algumas irmãs aqui, né? Que sobe no monte já com seu banquinho, sua garrafinha de água. Vamos lá falar com Jesus. Vamos lá falar com Deus. Moisés foi nesse estilo. Seu vidrinho de azeite. O problema é que dessa vez Deus não ia falar leis, mandamentos.
Deus só queria ter uma conversa com Moisés, sobre Moisés. Olha aqui para mim agora e presta atenção nisso. Faz quanto tempo que você não deixa Deus falar com você só sobre você? Mas quem precisa é meu filho, é minha mãe, é meu cunhado, é minha nora, é minha sogra. Deus precisa ter uma conversa difícil com você. Com você. É duro, sabe por quê? Porque nós estamos vivendo os finais dos tempos. E acabamos de ouvir o testemunho aqui da missionária que veio aqui ontem na igreja. Sai lá do Mato Grosso, lá do fim do mundo, vem aqui, vem na igreja, senta nessa cadeira para falar a mesma coisa que falou há 10 anos, há 15 anos, há 20 anos. E a gente fala, mas será que Deus não muda? E Deus olha lá de cima, como que eu vou mudar se o que eu falei há 10, 15 anos você não pegou e não fez? Então eu tenho que ficar repetindo. Por isso ele diz na palavra dele várias coisas, e ele diz, em verdade vos digo. Porque se para os apóstolos que ele estava presente, ele tinha que falar 2, 3 vezes, imagina para a gente. Então agora, Moisés senta naquele banquinho de pedra que ele estava acostumado. A visão que ele tinha era de uma paisagem divinamente digna de paraíso, porque ele olha ao horizonte e vê o que Josué e Caleb espiou. Ele vê a terra manando leite e mel, a natureza esbelta, cachos de uva maior do que ele. E Deus olha para Moisés e fala, Moisés, o que você achou de tudo isso? Quem sabe Deus fala para Moisés aquilo que eu falo para os líderes, para os discípulos. Como é que está o seu coração, Moisés? Moisés, todo cheio de esperança, vou entrar numa terra que tem Wi-Fi, Deus vai me tirar de Lodebar, desse deserto, Deus vai me tirar até do meio desse povo, Deus tem que levantar um outro líder porque eu estou cansado. Deus diz, Moisés, olha tudo, e no verso 4 do capítulo 34 de Deuteronômio, Deus diz, Moisés, eu te trouxe aqui hoje, para falar para você, que isso tudo que os teus olhos estão vendo, que você lutou tanto, você não vai ter. Eu não vou permitir que você entre lá. É por isso que nós fugimos das conversas difíceis. Porque geralmente quando nós sentamos para ouvir a conversa que Deus tem, Deus sempre vai nos aprumar, nos colocar no nível. E não é que nós vamos perder, nós só vamos ter que abrir mão de algo que nunca foi nosso. Você pode pensar, poxa, Moisés perdeu tudo isso. Não, irmãos, Moisés não perdeu nada. Não se esqueça que os primeiros 40 anos dele foi como príncipe do maior império da época, que era o Egito. Ele viveu do ápice do glamour e do dinheiro. Ensinou todo o povo a lutar. Engenharia egípcia, arqueologia egípcia, numerologia egípcia. Tudo que havia de tecnologia que o povo de Israel adquiriu foi através de Moisés. O problema é que o coração dele, e Deus diz no verso 4, Moisés, você não vai entrar, porque no dia que o meu filho estava ao seu lado e o povo manifestou uma necessidade, você, ao invés de olhar para o meu filho e falar, o que eu faço? Aleluia. Você pegou o cajado e bateu no meu filho, que é a rocha, a pedra angular rejeitada pelos construtores, Jesus. Sabe, irmãos, quantos de nós deixaremos essa terra se o Senhor não voltar antes, sem ter tomado posse do que 100% era nosso? Porque nós, no dia que era para dar glória a Deus, abrimos a boca e reclamamos. O livro de Atos conta a história do descendente do Herodes, que é o Herodes III, se não me falha a memória. Diz que os apóstolos estavam ali e aconteceu um milagre
E o Herodes tomou para ele aquele milagre. Isso aconteceu porque eu estou aqui. Sabe o que aconteceu? Brotou verme nele na hora. Ele morreu comido de verme. Na hora. A glória é de Deus, irmãos. A glória é de Deus. Mas vocês estão preparados para essa conversa? De sentar com um Deus que fala: olha, filho, é que vocês não prestam atenção, mas quantas vezes Deus usa pessoas aqui para falar? Nós tínhamos que ter um caderno para anotar as revelações e as profecias, porque se nós andássemos realmente perto de Deus, Deus ia falar: senta aqui comigo, filha, eu preciso dizer para você, está chegando a hora de eu recolher aquela pessoa, preciso falar para você, filho, que está na hora de eu recolher aquele que você ama, eu preciso falar para você, filho, que está na hora de eu tomar uma decisão ali, eu preciso apertar aquilo ali, eu preciso ajustar tais coisas, mas nós não estamos prontos para essa conversa. Já que não estamos prontos, precisamos pedir para o Senhor, porque se a gente quer voltar ao primeiro amor, o que a gente faz? A gente só volta se tiver diálogo. Bom, acho que com exceção da Lídia e do Michel aqui, nenhum dos outros casais nunca brigaram, né? Meu irmão não fala, então eles não brigam. Eu e a Nayara já brigamos muito. Meu pai e minha mãe já brigaram muito, brigam até hoje. Só com 38 anos de casado. No final ele vai dar um presente para ela, porque foi essa semana aniversário. Oh, glória a Deus! Gente, a Zilda briga, a Thalita briga, o Michel, todos nós brigamos, irmãos. Todos nós, não vou falar dos adolescentes, não vou expor, né? Mas todos nós temos os nossos conflitos. E o que a gente faz? Ou é o normal e o natural, quando a gente quer sair dessa briga? Ou fazer as pazes? Se relacionar? Diálogo, irmãos. É diálogo. Tem que conversar. Tem gente que sabe que não precisa falar. A intimidade é o suficiente. E vai lá e solta rojão no quarto a noite inteira, é uma bênção. Outras pessoas faz as pazes pela barriga. Vamos lá, vou cozinhar para você. Ou nem fala isso, né? Tá brigado, não se conversa faz 2 semanas. Vem comer o frango que você gosta. Essa risada. Vem comer a torta que eu fiz. Ai, gente, por quê? Porque conhece, não conhece? Bom, já que esse negócio não muda, essa coisa não desentorta, então eu não vou pedir desculpa. O que eu vou fazer? Uma porta? Não muda? O que eu vou fazer? Vou pedir uma pizza hoje, para ver se amolece o coração. Vem comer, amor, chegou a motoqueira. Aí ela vem, ele vem, no meio do caminho que está vindo, vamos fazer as pazes, né? Tem que ser com a pizza. Aí você escuta ele falando ou ela: você tem cartão para pagar? Porque eu não tenho. Aí tudo que estava brigado volta a arregaçar com tudo. Você tem alguma coisa para inteirar? Ele não tem troco. Quanto que falta? 70. Ô louco! E quanto que você tem? 4. Como que vai inteirar isso? Gente, a gente conhece os atalhos. O problema é que a gente às vezes é igual a Heloísa, sem vergonha. Conhece as fraquezas dos pais, dos avós, né? Irmãos, mas com Deus não tem isso. Deus não tem netos, nem filhos bastardos.
Deus tem filhos, alguns adotivos, mas todos amados. Todos adotivos são aqueles que não são judeus, no nosso caso. Somos comprados e co-herdeiros pelo sangue de Jesus. Outra conversa difícil, eu termino aqui. Um dia, o maior profeta do Antigo Testamento, no auge, o cara estava tão no auge, que se ele levantava a mão, parava de chover. Se ele erguia a mão, voltava a chover. Quando ele decidia fazer um Cooper, ele corria mais do que 6 cavalos reais, aproximadamente 60 km por hora. O cara era tão fera que só precisava de uma farinha, de umas panelas e azeite. Ressuscitou pessoas. O Elias, no auge do ministério dele, lá em 2 Reis 2, eu entendo que Deus talvez tenha ficado um pouco confuso, me perdoem essa expressão, porque Deus não se confunde, mas pensa num cara tripolar, o Elias. Ele entrou na caverna e falou: eu quero morrer, 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 eu quero morrer. Deus mandou carne, Deus mandou iFood, Deus mandou rio, Deus mandou o corvo trazer, Deus mandou tudo. Deus deu um pão para ele, o anjo trouxe um pão que ele comeu e ficou 40 dias, 40 noites andando sem parar. E ele: eu quero morrer, eu quero morrer, eu quero morrer. Então Deus pega e fala: Elias. Deus diz: pois não, Senhor. Elias no auge. Deus fala: precisamos ter uma conversa. Oh, tudo bem, Senhor. O Senhor quer falar sobre Jeú? O Senhor quer falar sobre Jezabel? O Senhor quer falar sobre quem? Sobre o povo? Sobre Israel? Não, quero falar sobre você. É uma conversa difícil. Então, 2 Reis 2. Deus chega para Elias e fala: eu ouvi a oração que você disse falando que queria morrer, mas como você me ajudou muito, eu não vou deixar você experimentar a morte, mas vou te tirar desse mundo. Elias estava todo empolgado, ministério restaurado, Jeú matou todo mundo, todo Israel restaurado, os altares de Baal foi colocado por terra, aquela loucura. E Elias achando que a igreja ia... Deus falou: eu preciso que você saia da terra, para que eu monte uma escola profética com Eliseu, e comece com um povo que não reclama, porque você lá atrás reclamou e pediu a morte, mas eu não vou deixar você experimentar. Acontece que as tradições apontam, é meio polêmico esse assunto, que nem Moisés experimentou a morte, mas não vamos entrar nesse mérito hoje aqui. Então Elias, ele conversando com Deus, Deus diz: Elias, eu te chamei porque eu quero falar com você, não quero te ouvir hoje, eu quero falar. Você vai se despedir de Eliseu, e eu vou te retirar da terra, num redemoinho. Não foi numa carruagem de fogo, a carruagem de fogo só separou Elias de Eliseu. Então, aquele moço empolgado, estar falando com Deus face a face, sai daquela conversa acabado. O Senhor me disse que acabou, não tem tempo para mais nada. Irmãos, se todos nós tivéssemos a oportunidade de voltar e se despedir antes de ir embora, o Elias teve. O texto diz que o Eliseu, quando recebeu a notícia, não aceitou e não desgrudou dele. Eles foram para acho que 3 cidades, e Eliseu não desgrudava, até que a carruagem teve que aparecer e separá-los. Algumas pessoas precisam ter uma conversa difícil com Deus hoje, porque Deus está disposto a separar relações que não estão agradando Ele. O Eliseu não era só o moço do profeta, ele era o melhor amigo, ele era crente, batizado,
seguia o perfil do Elias no Instagram, curtia tudo que a igreja postava, mas Deus queria que no momento eles se separassem. Foi assim com o apóstolo Paulo, Barnabé, foi assim com Paulo, Silas. O sujeito para ter dificuldade de relações é o Paulo. Todos que começaram com ele se separou, voltaram lá no final da vida. Uma pessoa difícil de lidar. Irmãos, quem sabe você não precisa ter uma conversa difícil com Deus para se afastar de coisas que não está sendo do agrado dele. Não estou dizendo que você vai morrer como Moisés, como Elias, mas eu estou dizendo que talvez hoje você precisa ter uma conversa séria com Deus para se afastar daquilo que não está no plano dele no momento. Talvez não que desagrade, mas não está no plano. Qual o problema de Elias e Eliseu estar junto? Fala para mim. Nenhum. Era tipo o Ronaldo e o Ronaldinho, Michel. Dois craques. Só que quando Elias se afastou de Eliseu, potencializou o ministério de Eliseu a ponto dele fazer obras maiores. Quando você se afasta desses tipos de pessoas, desses tipos de situações, que não é porque ela é ruim, porque ele é mau, às vezes não é o momento, dá um passo para trás. Eu disse hoje isso para a pastora, ela me mandou um print de umas pessoas que vinham na igreja, mandou mensagem para ela. Eu falei, olha, toma cuidado com o que você vai falar. O problema de família é a família. Porque todos esses anos, tudo que nós tentamos ajudar, a gente sempre sai com o mal da história. Então o que nós fazemos? Damos um passo para trás. Olha, eu vou orar muito por você, conta com as minhas orações. Mas ir lá, sentar no meio, pegar porrada? Não. Ué, Deus falou para algum pastor entrar na arca de Noé? Quantos tinham na arca, pastor? Não tinha um missionário, não tinha um pastor, não tinha um evangelista. Você acha que eles não brigaram em 1 ano e 10 dias? Irmãos, eu imagino que, eu não sei o nome da esposa de Noé, mas eu vou chamar de Noela. Eu imagino que a Noela pegava aquelas vigas da madeira e dava nas costas dos meninos que não lavavam a louça, batia na cabeça do Noé. E quando a pombinha voltou, que não tinha lugar para pousar, você não vai ficar aqui não, se você não me trouxe notícia boa, vaza daqui, pau na pombinha. Gente, vocês, nós vamos começar um projeto aqui na igreja que eu vou anunciar durante os dias aí, mas você sabe que quando a água subiu, diz que ficou 20 côvados, cada côvado é entre a ponta do dedo e o cotovelo, ficou 20 côvados acima do maior monte da terra. Você acha que naquele monte de cadáver boiando não tinha um amigo de Noé? Vou falar melhor. Você sabia que o avô, provavelmente o bisavô e alguns tio-avô estavam boiando e não entraram na arca? Porque a matemática, a Bíblia, se você pegar que eles viveram 900 anos e tantos anos, você vai ver que os avós e os bisavós de Noé eram provavelmente, certeza que estavam vivos quando a água começou a subir. Lá, eu fui falar, alguém decidiu fazer as pazes. Abençoa lá, Jesus! Sabe, irmãos, você ter que olhar do lado de fora e ver a pessoa se afogando, e Deus falar para você: você não vai fazer nada, porque quem fechou a arca fui eu. O texto diz que Deus fechou a arca pelo lado de dentro. Mas é minha filha, é o meu sobrinho, é a minha mãe. Você não vai fazer nada, porque na hora de pedir ajuda, eles sabem para quem pede ajuda. Agora deixa eles boiando lá, que eu vou tratar deles lá. Não vou matar, vou tratar. Porque, irmãos, eu ouso dizer a vocês que alguns alcançaram salvação.
E por que, pastor, o senhor fala disso? Porque está escrito, é um assunto para um outro dia, que Jesus, nos 3 dias em que ficou de olhos fechados, ele pregou para aqueles que morreram até o dia do dilúvio. Então todos tiveram uma segunda chance. Nesse mundo, todos tiveram. Agora, por que eu digo que a gente às vezes usa o fator Heloísa? Porque nós somos sem vergonha ao ponto de estarmos na 57ª chance e não mudar. Irmãos, não é fácil. Se sentar e ter uma conversa difícil, não é fácil. Mas é dessas conversas que nós voltamos, restauramos o nosso relacionamento com o Senhor e vivemos pelo menos no primeiro amor. Esses dias atrás eu estava ouvindo uma pessoa que ela disse assim: cara, faziam quase 50 dias que eu estava separado, eles nem casados são, mas vivem há 20 anos juntos, não são cristãos. Pensa numa vida sofrida, irmãos. Chegaram até recolher reciclado na rua para sobreviver. E hoje, com muita dificuldade, os dois trabalham, uma vida muito simples. E ele me disse: rapaz, tem um Versalhes, aquele Versalhes bem antigo, bem velhinho. Falou: Rafa, cara, 50 dias largado da nega véia, desculpem a expressão que ele usou. Falei: eu não posso ficar longe da nega véia. E então ele falou: Rafa, cara, peguei tudo que eu tinha, R$134, abasteci um pouco o Versalhes, deixei uma reserva para o pedágio, passei no tenda, comprei uns refrigerantes, um pedaço de carne, fomos até Sales, na praia do Tietê, alugamos um quiosque da prefeitura por R$15, ficamos quase 2 dias lá, comendo aquela carne, bebendo aquele refrigerante e pondo a conversa em dia. Uma conversa difícil. Às vezes, para mudar, precisa não só ter a conversa, mas é o ambiente. Vocês notaram isso? Vocês perceberam isso? Que toda conversa difícil precisa de um ambiente diferente? Quando Jesus falou com Pedro, teve que falar em casa, porque Pedro vivia na rua. Quando Jesus falou com Moisés, falou no monte, depois de quase 40 anos de ter dado 10 mandamentos. Quando Deus falou com Elias, Deus falou dentro de uma caverna, porque uma conversa difícil exige um ambiente especial, propício para aquilo. Agora eu quero que você fique de pé, por favor. Se o Senhor estivesse aqui agora, fisicamente, e perguntasse para vocês, Beatriz, Nayara, Samuel, Thalita, Lídia, Michel, Samuel, Rose, Zilda, pastores, vocês me amam? Vocês me amam? Vocês me amam? Qual que é a resposta de Jesus para Simão? Você só vai se tornar Pedro quando você voltar a me amar ou a me amar. E na terceira vez o Simão fala: Senhor, 3 vezes o Senhor me perguntou. Então Jesus responde as 3 vezes dizendo: se você me ama, cuida das minhas ovelhas. Se você me ama, cuida das minhas ovelhas. Se você me ama, cuida dos meus cordeiros. Não existe amor, não existe relação com Deus se não for pelos perdidos, pelas almas, pelas ovelhas. Você pode gritar o louvor inteiro, você pode chorar tudo que você puder agora nessa adoração que nós vamos fazer, mas se você não manifestar isso fisicamente, sendo uma carta de Deus, um testemunho na vida de alguém: olha, eu te amo tanto, Senhor, que eu vou levar alguém para a tua casa,
Eu te amo tanto, Senhor, que eu vou conduzir pessoas à tua presença. Qual é o maior sintoma de amar a Deus? Amar o próximo. Então, se você ama a Deus, você ama pessoas. Se você ama pessoas, você ama Deus. Se você ama Deus, você não fica com esse papo de que eu não vou mais ter família, não vou mais ficar nessa casa. Não, se você ama Deus, você vai ficar aí na sua família. Por quê? Antes de Deus criar a igreja, Deus criou a família. É a primeira instituição da terra, família. Se você ama a família, se você ama Deus, se você ama pessoas, aí você ama a igreja. Você frequenta, você cultua, você não critica, você sabe aquela vibe? Esses dias atrás eu estava falando, tem um irmão do cabelo laranja que congregava com a gente, todo atrapalhado, mas ele é o termômetro que nós tínhamos na igreja. Quando eu ministrava o louvor, e ele ficava bem na minha frente, mas ele era uma contaminação. Hoje vocês, não sei se notaram, mas depois da oração inicial, a Bia aplaudiu sozinho. Sabe, irmãos, é engajar. Se eu estou na igreja, eu sou a igreja. Se eu estou nessa família, eu sou essa família. Quantos irmãos que têm vergonha de andar de mão dada na rua? Vamos pegar na mão dessa daí, não. Essa daí, ó, vai para lá. Aí a coitada tem 6 filhos, anda lá atrás e o bonitão lá na frente, com o zíper aberto aqui, uma caneta no bolso, um chapéu na cabeça. Tem vergonha. Se você tem vergonha de compartilhar um post de que hoje tem culto, o que você quer fazer no céu? Olha, a Bíblia ela tem 365 promessas, baseado no não temas. Tem 365 não temas. Jesus foi o que menos fez promessas, sabia? Fez muito menos. Mas uma das que ele fez é: aquele que se envergonhar de mim, naquele dia eu o negarei diante do Pai. Eu me lembro agora de um dia quando nós formamos uma turma de líderes de célula aqui, de discipulado. Eu me lembro que eu peguei no pé deles: olha, vocês precisam compartilhar, postar as atividades da igreja. Eu me lembro que a Rafaela chegou em mim e falou: pastor, o senhor acredita? Ela morava lá naqueles predinhos lá, sabe, lá perto mesmo, é perto do Hades, eu acho, aquilo lá, porque olha, aquilo lá é terrível. E aí ela falou: pastor, o senhor acredita que eu compartilhei? A minha vizinha de cima viu, veio e perguntou: nossa, você vai na igreja, qualquer dia eu quero ir com você. Ela não precisou convidar. Ela não precisou convidar. As pessoas precisam saber. As pessoas precisam ver Jesus, irmãos. Eu não quero que o meu filho cresça engomadinho com os trejeitos das igrejas tradicionais que a gente tem. Já a cultura mudou, irmãos. Jesus está lá, Deus está lá, mas, irmãos, não, eu não quero que ele vá de terno para a igreja, eu não quero isso. Vocês lembram quando a gente era 20 anos atrás, mãe? Tinha no culto, aqueles menininhos de 5 anos de paletó, Michel. Que isso? Giraram tanto no fogo que a maioria morreu desviado. Uns no crime, outros no tráfico. Não, cada época é a sua época. Por isso que eu não ligo, irmãos. Mas uma coisa que eu me importo é a sua paixão por Jesus. A sua paixão por Jesus. Você chegar aqui, não é possível que a gente ainda não colocou uma janela ali. Não é possível que está aqui, ó, cheio de barro da sujeira. Não é possível que a gente não lustrou esse prato. Não é possível. Nós precisamos dar um jeito. Nós precisamos fazer. Se a gente não consegue fazer, a gente vai se movimentar. Mas parado, nós não podemos ficar. E para quem não veio no último culto do ano, eu vou repetir. Se você decidir continuar do jeito que você está, você vai sempre ser bem-vindo aqui. Mas olha, não conte comigo. Agora, se você, esse ano eu quero mudar, pastor.
eu preciso ser discipulada, eu preciso ser acompanhada, eu não sei, eu acho que eu não bato direito da cabeça, ou eu acho que eu sou doido, ou é isso, preciso de ajuda. Nós vamos pegar um nas mãos do outro e vamos fazer igual na música da Sandy Júnior. Vamos construir. Vamos construir. Porque se você decidir ficar do jeito que você está, Deus não vai mover uma palha. Mas se você decidir esse ano, finalmente, arregaçar as mangas, e como diz um pastor nosso das células, arrebentar com a boca do balão, aí você vai ver que Deus pouco vai fazer, porque quem vai fazer muito é você. Deus só faz o que é impossível. O que é possível, olha para quem está do seu lado e diga: é com você. Vamos adorar Jesus? Nessa adoração, se você sentir no seu coração, fale para Ele: Senhor, eu sou essa pessoa da mensagem que foi pregada, eu estou precisando ter uma conversa séria com o Senhor, uma conversa de vida, uma conversa de recomeço. Louvado seja o teu nome, Senhor.